Boa noite a todos ou a todos. Bom, hoje nós vamos praticamente para esse nosso último encontro de questões, dúvidas, etc. Eu acredito que tem tempo de sobra para resolver as últimas, que no caso são essas duas questões que vocês estão vendo, e tirar outras dúvidas e outras questões. Tá? Depois disso, eu vou lançar aqui uma proposta de avaliação de dias, de atividades, e vocês vão dizer se aceitam ou não aceitam. Tá? Muito bem. Então, essas duas últimas são questões relativamente curtas. Tá? A questão 7 é relativo a os teoremas fundamentais, É o teorema do seno e o teorema da exponencial. E a questão 8 é para verificar a continuidade dessas funções aí apresentadas em subconjuntos reais. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar com com aquelas justificativas que a gente vem discutindo quando tem intervalos disjuntos, e pontos isolados. Então, não tem casos assim. Esses casos aí, justamente porque o domínio propriamente dito que é estudado aqui são intervalos reais, tá? E não os degenerados. Okay. Intervalo degenerado é aquele que se resume a um ponto, tá? Ok, então, seguindo os mesmos procedimentos dos encontros anteriores, relativos às atividades, questão 7, vocês têm duas escolhas, ou entre o A e B, que é semelhante, ou entre o C e D, No caso, vocês vão escolher A ou B, Uma delas, e uma entre a C e D. Então, qual vocês preferem que eu resolva? Ou quais, Perguntando logo. B e C. Ok. Então, vamos às ideias. Aqui, muito bem. Então, vamos à ideia aqui do B, O B, ele quer o limite, quando x tende para zero, então ele está com problema de novo. É a mesma coisa da aula anterior, Antonioni.
Ok. Sim, então, aqui a ideia é a gente se utilizar desse teorema. O limite quando x vai para zero é do seno de x sobre x, né? Isso aqui vai para 1. Isso, exatamente. Como aqui não tem denominadores, quer dizer, denominadores embaixo de cada seno, então eu vou ter que fazer desaparecer. E esse praticamente é o nosso trabalho, né, aqui. Porém, para eu fazer aparecer o denominador, é bom que eu faça aparecer também o numerador, né? Porque aí vai ficar esquisito, né? Então a ideia aqui é fazer a seguinte coisa. É aqui o seno de 3x, né? Aí eu vou fazer aparecer 3x aqui, né? Que a ideia do teorema é que esses dois sejam idênticos. Aqui também 3x. Inclusive o teorema podia ser até estendido, né? Podia colocar aqui k vezes x aqui. Mas enfim. Aqui vou jogar o 4x. Muito bem. Agora, por questão de posicionamento, né? Os numeradores, denominadores, a gente discutiu isso por um momento em encontros anteriores, né? Que isso aqui a gente pode escrever assim, né? 3x sobre 4x vezes a gente viu que o produto desse cara, né, com um denominador aqui, sei lá, se a gente supor que existe 1 vezes 4x, esse 3x pode multiplicar esse 1, né, isso vai ser numerador, e o 4x multiplica com 1 vezes 3x, né, ele vira denominador. É uma maneira de pensar, né, que a gente tinha discutido a questão do posicionamento aqui das frações para resumir. Porém, essas duas frações aqui eu escrevi de propósito, né, por causa do teorema, e ambos vão para 1. Quando x vai para 0, ambos vão para 1. Aqui tem um cancelamento, né? Esse x aqui cancela com esse. E vai sobrar 3/4, né? E ambos vão para 1 aqui. Ou seja, isso aqui vai para 3/4. Observando que aqui ficou a constante, né? E ficou vezes 1, né? Tanto desse numerador e esse denominador. Por isso que ficou, no caso, os 3/4 aqui. Todo mundo visualizou a ideia dessa questão? Ela é bem semelhante com o que a gente fez na época que a gente estava discutindo, né? Esse teorema. Ok, agora vamos ver o item C. Então, o item C é um limite com x tendendo ao infinito. Deixa eu só pegar aqui, é 1 mais 4x elevado a x.
Eu lembro que eu fui mostrar aqui uma vez, né, que considerando que o limite, quando x vai para o infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, se isso aqui for para e, o limite quando x vai para menos infinito, né, da mesma expressão, também vai para e. Não sei se, não recordo se, eu lembro que eu comecei a discutir isso, né, aí eu empaquei em algum passo e disse que ficava para depois. Eu não lembro se em algum momento eu cheguei a discutir isso. Tá. Eu vou resolver essa. Eu acho que eu fiquei devendo mesmo. Tá, então eu vou resolver primeiro, para não haver confusão, né? Ficar redondinho a informação, né? A gente vê primeiro a prática e depois discute esse fato aqui, né? Já que hoje a gente também, né, dispõe um pouco mais de tempo. Bom, então a ideia aqui é a seguinte, né? O nosso teorema, né, ele vai se encaixar nessa descrição aqui, né? Que o x está indo para o infinito positivo e não existe número aqui, né? Nesse numerador, é 1. Então, eu vou precisar fazer uma mudança aqui de variáveis, né? É um caminho, né? Fazer essa mudança. Então, a ideia que a gente vai se utilizar é a seguinte: eu quero transformar essa estrutura, né, 4 sobre x, numa estrutura da forma 1 sobre outra variável. No caso, sei lá, t. Tá, e como eu vou fazer essa mudança, né? Fazendo o produto de meio pelos extremos, a gente chega que x é 4t. Ou que t quer dizer, t é x sobre 4, né? Tem, eu vou escrever aqui as duas, porque eu não sei qual que eu vou usar, a priori. Ok, então, para reescrever, eu acho que de fato a gente vai usar a primeira, né? Primeiro eu vou fazer as substituições, né? 4 sobre x eu estou chamando de 1 sobre t. Esse x aqui é o mesmo de 4t, né? Eu tenho três informações equivalentes aqui. E aqui, nosso x está indo para o infinito, né? No caso, se eu utilizar essa igualdade para fazer a substituição, né? Então, nós sabemos que x vai para o infinito, o que equivale a dizer que o 4t está indo para o infinito, porém, como é 4 vezes uma variável, então isso aqui equivale a dizer que é a minha variável que vai para o infinito. Né? Porque se a minha variável for para um número finito, vezes 4 ele vai para o número finito. Então a minha variável tem que ir para o infinito, no caso o t. Então t aqui vai para o infinito. Ok, então aqui a gente só reescreve, né? Então isso aqui vai ficar limite t indo para o infinito, 1 mais 1 sobre t, elevado a t, e tudo isso elevado à quarta potência, né? Que isso é uma maneira de escrever, né? Uma propriedade. Potência de potência é o produto dos expoentes. Né? A gente pode dizer isso. Essa parte interna aqui, né? A gente já viu propriedades fortes, né? Inclusive, quando a gente viu continuidade, né? Que alguma coisa quarta é um termo monomial e os monômios são funções contínuas, significa que o limite pode entrar aqui dentro. Né? E se o limite entrar aqui dentro, o de dentro vai dar E. E o externo vai ser a quarta, né? Se a gente for fazer a divisão das funções. Então, esse é o resultado.
essa é a ideia. Ok, então está resolvido esse exemplo. O outro é muito semelhante, né? O item D, porém o item D você tem que fazer 2 vezes esse processo. Tá? Você tem que dividir ele em 2 partes. Eu acho que a gente já comentou, né? Quando a gente chegou nessa parte desse teorema da exponencial, se eu não me engano, a gente resolveu todos os exemplos que tinha lá. Né? E tinha esses casos que esse que eu acabei de fazer e tinha mais um que era referente ao próximo item, né, o item D desse exercício 7. Ok. Então, agora eu vou mostrar essa ideia, né, que se meu x vai para infinito ou menos infinito, tanto faz, a minha função vai para E do mesmo jeito. Tá? Então, vou considerar a minha informação premicial essa daqui, tá? Ou seja, essa informação é verdadeira, então, se eu troco o x por menos infinito, né, minha função também continua indo para E. Na verdade, esse é o teorema, né? É porque o teorema é mais ou menos. Aí eu tô, quando eu mostrei, eu acho que no Excel, né, que eu me utilizei do Excel para exibir que quando isso aqui, né, cresce, eu acho que tem que conferir. O que eu mostrei no Excel, quando x cresce para mais infinito, eu não mostrei para menos infinito. É isso mesmo, é 7. Então, isso significa que se eu considero o para mais, né, eu posso verificar o para menos, que é essa ideia que eu vou fazer agora. Tá? Ou seja, essa informação eu vou considerar como sendo verdadeira, né, eu vou chegar que se eu fizer o x indo para menos infinito, né, a minha expressão continua indo para E. Ok. Então, a priori, né, vamos escrever isso aqui, desculpe, isso aqui, e a gente a priori supõe que a gente não tem ideia. A gente sabe que quando é positivo, beleza, vai para E, mas quando é negativo a gente não sabe. Os passos que eu estava seguindo, de fato eles resolvem, né? Era só questão de um pequeno detalhe que eu não estava enxergando, né? Então foi ali que eu travei. Então a primeira ideia aqui é fazer uma troca. Que a troca seria o seguinte, é trocar, fazer menos x e para mais infinito, né? Porque a gente tem esse resultado para mais infinito. Né? E a intenção é trocar depois essa variável por outra, né? Não sei. Então isso aqui vai ficar 1 mais 1 sobre menos x elevado a menos x. Não altera, porque a questão é o seguinte, esse eu sei que é verdadeiro, né? Então, eu vou avaliar até aqui, né? Eu vou avaliar o limite, sem saber se dá isso ou não dá. Aqui a gente já, quer dizer, já tem ideia, porque o teorema já existe, né, há um certo tempo, e o resultado já foi, no caso, já é exibido. Mas, tipo assim, eu vou usar essa informação e vou investigar isso aqui. Essa é a ideia. Então, se x está indo para menos infinito, menos x está indo para o infinito. Não sei se vocês estão entendendo a ideia. X está indo para menos infinito. Né? Então, aqui eu vou fazer uma troca. Né? Eu quero que a minha função vá, eu quero que meu x vá para o infinito positivo.
Mas para que isso aqui aconteça, né, como o x está indo para menos infinito, eu tenho que fazer, ao invés de variar o x, eu vou variar o menos x. Porque aqui eu vou trocar o sinal do x, né? Consequentemente, ele vai trocar o sinal dos valores que estão indo para isso daqui. Deixa eu só ver aqui, Antônio deu uma notícia aqui em relação a... Ah, tá. Ah, legal. Ótimo. Show de bola. Muito bem. Tá, então, vocês entenderam essa ideia da mudança que eu fiz aqui da variável? Ok. É o que faz trocar de sinal. Isso. Bom, mas você consegue enxergar o gráfico disso aqui? Pois é. Então, bom, é, uma mudança de variável é um pouco que imediato, né, aqui, porque aí eu parece até que eu estou fazendo um caminho da volta, um caminho da volta. E olha só, preste atenção, se eu fizer assim, ó, menos x é igual a y. Então, se eu faço essa troca aqui, olha como é que vai ficar. Limite y indo para o infinito, 1 mais 1 sobre y elevado a y. Mas isso aqui a gente já conhece, né? Isso aqui é justamente o primeiro, então isso aqui vai para E. Aí quando eu abri as contas, parecia ser mais coisa, né? Paulo falou, colocou limite x indo para o infinito, né, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Eu acho que isso foi o que apareceu na época lá.
Bom, eu não vejo, pelo menos esse caminho que eu acabei de seguir aqui, eu não vejo muita coisa a se fazer mais do que eu fiz, não, porque eu só fiz trocar o sinal aqui por causa dessa equivalência, né? E depois uma mudança de parâmetro. Ou seja, isso aqui, né, quando eu fiz a mudança de parâmetro, foi para E. Porém, essa mudança de parâmetro partiu disso aqui, ó. Ou seja, de fato ele vai para E. Eu acho que não tem mais o que fazer não aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Era uma coisa bem boba mesmo, que eu lembro assim. Porque, não sei se vocês lembram, toda vez que a gente faz mudança de parâmetros, o resultado que dá é justamente da expressão inicial, né? Porque a mudança de parâmetros é uma equivalência, né? Então, aqui é uma equivalência nessa primeira, é, o fato de x ir para menos infinito equivale a menos x ir para o infinito. Aí eu só fiz uma mudança de variável e aqui foi imediato, né? Ou seja, não tem, quando x vai para menos infinito, mais ou menos, né? A minha expressão, ambas vão para E, né? Sem problema algum. Ok. E Felipe colocou a ideia do gráfico. Está aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Mas é exatamente isso. Essa função aqui, quando eu faço x para mais infinito, né, perceba que ela é uma função que vai se aproximando aqui de 2 elevado a 7, né, mais ou menos, que é justamente o nosso número E. Por outro lado, também, ó, quando eu faço x para menos infinito, ela de fato também se aproxima de 2 elevado a E. Então, essa é a ideia gráfica dessa nossa função. Tá? Você está dizendo colocar aqui na entrada? É isso? Só isso? Será que ele entende? É, exatamente. Ó, obrigado aí pela dica, né? Aqui a gente colocou um eixo só para a gente visualizar a convergência, né? Então, dos dois lados, né, ele aqui o toque é só por questão de zoom, tá? Que aí, do ponto de vista que a gente está olhando, né, ele aparenta tocar, mas eles, né, não tocam, eles convergem, né? Então, essa é a ideia da nossa função. Deixa eu ver aqui, eu acho. Não, é aqui, foi mal. Quanto mais eu amplio, né, maior é a distância aqui. E assim vai. Quanto mais zoom eu der, né, mais aproxima. Quanto mais, né, maior a distância. Rapaz, tocar não toca não, né? Quer dizer, não é para tocar, né?
Você conseguiu chegar? Como assim? Você fez esse experimento aqui? É? Então, é aquela velha história, né? Ver, a gente vai ver tocando. Mas aí, na verdade, o toque é no infinito, né? Quando você que vai para o infinito, aí eles, de fato, se tocam. Muito bem. Ok. Ficar dando zoom e ficar indo para o infinito? É, também tem isso. É, ele está me trollando. Deixa ele. Muito bem. Não, é. Ainda bem que eu nem elaborei ainda a avaliação. E a dele já vai vir com o nome. Não vai precisar nem colocar. Muito bem. Tá, então essas são as ideias da questão 7. A questão 8, ele pede para verificar as funções contínuas, né, nos pontos indicados. Eu vou fazer essa A porque teve uma questão anterior, né, que ele pediu os limites laterais e a gente pegou um caso, acho que igualzinho ao item B. Aí eu comentei que eu ia fazer esse que tem módulo na continuidade, né, que no caso é o que eu vou fazer agora. Então, a questão 8, item A, ele quer saber se a minha função f de x igual a módulo de x menos 1 sobre x menos 1 é contínua em um único ponto, né? Que é x igual a 1. Para isso, né, a gente vai ter que verificar, para ver se é uma função contínua, a gente tem que verificar que o limite, quando x vai para 1 da minha função, é justamente o f no ponto. Bom, aí, quer dizer, já tem alguns empecilhos aqui. Tem algumas coisas que já dá para ver que já fica meio complicado de socorrer. Né? Por exemplo, por causa desse denominador aqui, esse 1 aqui já não pode ser denominador. Então, aqui já dá para concluir que não existe o f do 1. A razão é porque né, não dá aqui para o denominador nos impede. Né? Podem, porque assim, para que isso seja idêntico, né, isso aqui tem que existir. Se não existe, né, não tem o que você fazer. Teoricamente acabou, né? Eu vou mais além, né? Eu vou fazer as discussões aqui do limite. E esse limite aqui, a gente, né, primeiro eu vou abrir aqui a nossa lei de formação. Né? Isso aqui me dá dois valores, no caso dá 1 ou menos 1, né, sendo mais direto. Quando é que dá 1? Quando essa diferença é positiva, né, então eu vou escrever isso, se essa diferença for positiva, vai dar 1, né, porque vai dar o mesmo número, né, esse cara vai ser maior do que 1, aqui vai ser positivo, aqui também vai ser, né, a diferença vai dar 1. Caso essa diferença dê negativa, então o de cima vai ser positivo, o meu numerador, e o meu denominador vai ser negativo. Consequentemente, a minha divisão vai dar menos 1. Então, outro fator, né, já dá para ver que não existe limite. Né? Aqui eu escrevo assim, né, só para... É a escrita imediata, né, mais simples, mas na verdade aqui é quando x é maior do que 1, né, que isso aqui
acontece. E aqui é quando x menor do que 1. Na verdade, não existe, né? Na verdade, quebrou essa igualdade aqui tem três condições. Primeira condição, o limite tem que existir. Segundo, o 1 tem que estar no domínio, né? Nesse caso aqui. Terceiro, isso tem que ser igual. Quer dizer, são 3 pontos, né, que a gente avalia. A gente já dá para perceber, né, que se a gente for calcular aqui o limite, quando x vai para 1 pela esquerda, isso aqui vai dar, pela esquerda vai dar menos 1, é a expressão que a gente tem que usar. Como é constante, o limite da constante é a própria. Isso aqui é diferente de 1, que nada mais é do que o limite, quando x vai para 1 pela direita, né, da minha função. Ou seja, não existe limite, né? Existem os laterais, mas o limite não existe, né? Então, não existe o limite quando x se aproxima do 1. Então, pronto, né? Quer dizer, aqui não existe nada para que se tenha continuidade. Portanto, f é descontínuo em 1, em x igual a 1. Sim, sim, lógico. Basta um requisito para você já poder garantir naquele ponto, né? Dar esse aval. Muito bem. Não, lógico que agora, como teve a trollagem, né, vai ter que ter a trollagem inversa. Não sei como ainda, mas vai ter que ter. Ok. Para se manter tem que ter o isomorfismo, né? Se manter a mesma forma, né? Tanto na ida como na volta. Tá. Então, sim, o 1 ou menos 1 é pela estruturação, né? Porque se é o que está dentro aqui do módulo é positivo, então significa que esse módulo vai ser igual ao denominador. Né? Porque se isso é positivo, é porque x é maior do que 1. Esse cara sendo maior do que 1, a diferença dá positivo. Aqui dentro do módulo vai ser positivo. E eles são idênticos. Né? Então, o módulo de um positivo é positivo, dividido por um positivo que é igual, dá 1. Né? Por exemplo, se a gente, sei lá, só pegando um valor qualquer, só para a gente enxergar melhor. Vamos supor que x é 4, nessa expressão aqui. Se a gente for aplicar, vai ficar módulo de 4 menos 1 sobre 4 menos 1. 4 menos 1 é 3 positivo. Isso. 3 positivo. E o módulo de 3 é 3. E aqui embaixo o denominador é 3. Então, para qualquer número, essa divisão sempre vai ser 1, né? Sempre vai ser igual aqui a divisão. O caso contrário, né? Quando x for menor do que 1, essa subtração aqui vai ser sempre negativa e aqui, como está em módulo, vai ser positivo, né? Mas é o mesmo número, em absoluto. Então, a divisão vai ter sempre a troca de sinal, mas vai ser sempre o valor 1. Tranquilo, né? Essa ideia. Tranquilo. Então, com isso, a gente fecha a discussão desses exercícios, assim, né? Propriamente dito, essa coisa que eu falei de resolver pelo menos um de cada, eu fecho aqui. Agora eu vou abrir para outros, né? Se vocês tiverem dúvidas em outros itens de outros exercícios, eu estou aberto agora. Tá? Podem ficar à vontade. E a gente tem um bom tempo para discutir, né?
os que a gente quiser. B e D não, né? Já imaginava isso, né? Vocês já estavam há muito tempo querendo visualizar essas ideias, né? Então, vamos ver aqui. Olha, não tem problema, assim, eu lembro que, pelo que eu tenho acompanhado, eu vou fazer a B, né? Eu fiz uma prova geral para as exponenciais. Eu vou fazer a B, aí você me diz se a C, né, dá para desenrolar, né, falando de uma maneira mais simples. Caso não dê, aí qualquer coisa a gente faz também, não tem problema. Tá? Certo. Mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, depois que eu mostrar a B, né, pode ser que dê alguma ideia que você, sei lá, algum ponto, algum passo, né, que você seja chave, né, para C, não sei. Aí é vocês que vão avaliar. Então eu vou apresentar a ideia do B, a gente vai discutindo aqui devagarzinho. E, né, pode ser que, tá, entendi, já sei, né, já tenho uma noção de como é que eu faço a C, não sei. Ou então, não, professor, não consigo visualizar de jeito nenhum. Tá? Enfim, é isso que eu estou propondo, né? Primeiro apresentar um, né, e vocês me dizem se dá para estender para os outros itens. Tá, então deixa eu apresentar aqui um B, né? Um B é para provar esse limite, né? X está indo para 3 na função x ao quadrado, né? Isso está dando 9. Então, de fato, prove que isso é verdade. Como prova isso, né? Então, visualizando pela equivalência dela, né? Que é a definição. E para todo epsilon, existe delta, tá ok. A distância, eu vou colocar direto em módulo, tá? Já para a distância do x para o 3. Né? Isso aqui é positivo, né? Isso aqui é opcional, a gente já tem essa noção. E isso aqui é menor do que delta, né? Delta é um limitante aqui. E isso implica que o meu f de x, no caso x ao quadrado menos o 9, é menor do que epsilon. Ok. Então, voltamos às nossas ideias. Né? Aqui ele começa dizendo no meu texto, né, para todos os epsilons, qualquer epsilon que a gente escolhe, vai existir um delta atrelado a esse epsilon. Essa é a ideia, de tal maneira que quando esse x, né, menos 3 for menor do que delta, isso vai implicar que x ao quadrado menos 9 vai ser menor do que epsilon. Bom, aí a ideia, né, que a gente já estava discutindo isso no início desses exercícios, é se a gente consegue definir uma expressão, né, que a partir do momento que a gente começa a desenvolver isso, né, já dá que isso é menor do que epsilon. Mas é o tipo da coisa, né? É meio mágico e complicado, né? Você dizer, olha, basta pegar delta como sendo, sei lá, epsilon ao quadrado, dar uma expressão doida aqui, colocar de forma geral assim, é uma função de epsilon, né? Você diz qual é a lei, substituindo já dá isso, né? Beleza. É isso, essa é a ideia, né? Mas aí não dá para encontrar isso, né? Então, qual é o nosso papel aqui? Né? Nosso papel é considerar um epsilon e ir atrás do delta. Sei lá, considere um epsilon maior do que zero, né? Tal que x ao quadrado menos 9 é menor do que epsilon. Aí eu vou tentar transformar essa expressão nessa e ver se eu consigo, né, uma função de epsilon que faz isso, né, que seja maior do que essa diferença em módulo do x por 3 e que seja positivo.
Se eu conseguir encontrar, é porque essa implicação é de fato verdadeira, né? Consequentemente, o limite é esse mesmo. Essa é a ideia. Então, vamos lá, né? Aqui, o primeiro passo, eu trabalhando dessa forma, né? A gente já pode ver a volta, né? Qual é a consideração do delta que transforma nisso. Lembrando que tem certos passos que não admitem o se somente si. Esse que eu estou fazendo admite, né? Se somente si, aqui a gente pode escrever isso, é menos epsilon, x ao quadrado menos 9, né? Essa é uma relação de equivalência, né? Tanto faz. Ok, outra coisa, né? Isso aqui aqui existe o x menos 3, né? Sendo que aqui é o produto da soma pela diferença. Se eu escrevo aqui o produto da soma pela diferença e tento isolar um x, o outro x vai ficar preso a um dos, sei lá, se eu escrevo dois parênteses, né, um com a soma x mais 3 vezes a diferença, se eu retiro a soma dessa parte do meio, por exemplo, ela vai ter que aparecer aqui nos épsilons. Aí vai voltar aquele problema que aconteceu na aula anterior, né, que aqui no epsilon não pode aparecer expressões com o x envolvido. Então, o melhor caminho aqui, nesse caso, é isolar o x, exatamente o x. E para isso eu vou somar 9 nas três parcelas. Isso. Aqui é porque ele já está subtraindo, né? Por isso que eu falei somar, né? Porque quando eu somar uma coisa que está subtraindo, ele se anula. Porque a gente quer isso, né? X menos epsilon, né? Menor do que delta. Se aqui tem x, eu ainda vou ter que isolar esse x desse delta. Então, não dá para ter expressões com x misturado. É isso que eu quero enxergar dele, né? Eu quero enxergar a distância do x por 3. Né? E sendo menor do que um número e não do que uma variável. Pode ser, é a ideia, né? Tirar a raiz. O problema é tirar a raiz de uma diferença de quadrados. Tirar a raiz de diferença de quadrados, meio que não tira bem a raiz, né? Você só fica com a expressão lá, né? A intenção, o primeiro passo, né, retirar esse 9 é justamente para isso. Então, né, retirando o 9, eu somo o 9 nas três parcelas, eu vou ficar com o 9 menos epsilon, menor do que x ao quadrado, e 9 mais epsilon. Então, deixa eu só... Ó, por exemplo, se eu simplesmente aplico a raiz aqui, aparecem dois problemas. O primeiro problema já dá para ver, né? O primeiro problema é esse. Epsilon é positivo. Como aqui tem menos epsilon, então esse número aqui ele já cai nos complexos. Então é o primeiro problema que aparece, né? Se eu simplesmente aplicar a raiz. Outro, que isso aqui não vira isso, né? Não vira x menos 3. Isso aqui é diferente disso, né? Por que isso é diferente? Porque isso aqui, x ao quadrado menos 9, é x menos 3 vezes x mais 3. Se fosse x menos 3 ao quadrado, né, se desse isso aqui, só esse aqui ao quadrado, se desse esse, beleza. Aí, ou seja, quando eu estou tirando a raiz aqui, na verdade eu estou tirando a raiz aqui, mas aqui não tira a raiz. Então, aplicar a raiz aqui nesse passo não me ajuda muito. Então, isso aqui não me serve.
foi que eu fiz, né? Somei o 9 nas 3 parcelas. Fiquei com isso aqui. O que a gente sabe? Epsilon é um número pequeno. E se eu faço 9 menos epsilon, isso aqui continua sendo positivo. Aqui também está positivo. Quer dizer, para extrair a raiz agora não tem problema. Aí, beleza. Aqui eu vou aplicar a raiz. Aí volta aquela história, né? Para aplicar a raiz, a gente tem que saber se é mantido essa desigualdade aqui, né? Ou se ela muda. Né? Então, deixa eu botar aqui, ó, essa é a minha preocupação. Aí, ok, vamos só ver como é que é uma função raiz, né? Simples. Então, vou pegar aqui os eixos, né? E a função raiz, ela tem esse comportamento aqui. Nesse caso aqui não se aplica log, tá? Porque log é quando a minha variável ela é um expoente, né? Aqui a minha variável ela é uma base da potência, né? Tá, então quando eu tenho esse gráfico, né, o que ele me diz, né? Se eu tenho dois valores de x aqui, o menor gera a menor altura, o maior gera a maior altura. Por que eu estou dizendo que isso é menor? Porque ele está à esquerda, né? Dois números, o da direita sempre é maior que o da esquerda. Então, o menor gera a menor altura, se a gente for observar. Então, o que isso significa? Né? Deixa eu escrever assim em detalhes. Né? A raiz de x1 é menor do que a raiz de x2. Então, está tudo ok. Né? Se eu aplicar a raiz aqui, vai se manter a desigualdade sem problema nenhum. Então, vai ficar 9 menos epsilon, a raiz, menor, a raiz x ao quadrado é x, e aqui 9 mais epsilon. Quer dizer, isolei o x, ó. Tranquilo, mas aí eu tenho que ver para x menos 3 e não só para x. Então, o que eu faço? Se eu subtrair o 3 nas 3 parcelas, essas desigualdades não se alteram. Isso, perfeito. Aqui não muda nada se eu subtrair o 3. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar a raiz 9 menos 3, menos epsilon, desculpa. Menos 3, x menos 3, eu escrevi epsilon, né? 3. E aqui mesma coisa, né? 9 mais epsilon, menos 3. Pronto, agora sim eu posso ver se existe um candidato aqui, né? A delta. Aí volta aquelas velhas histórias que a gente tinha comentado, né? Se esse cara for delta, eu tenho que ver se menos delta é menor do que esse cara aqui. Chamar delta, eu tenho chamado normalmente de delta 2, né? E esse cara aqui normalmente eu chamo ele de delta 1. Tipo, menos delta 1. Aí o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o delta 2 menos delta 2 é menor que o menos delta 1, ou vou verificar se o delta 2 é menor do que o delta 1. Porque dos dois candidatos, um deles vai ser meu delta. Então, se de fato, né, eu determinar quem é, acabou, né? Para todo o epsilon que a gente pegar,
basta tomar o delta que a gente está prestes a descobrir. Então, eu tenho que fazer um chute aqui. Eu vou, sei lá, vou supor, né? Vamos supor que o meu delta, né? Deixa eu só escrever isso. Né? Suponha que delta 2 é meu delta. Então, se esse delta 2 for meu delta, é isso aqui que vai acontecer, né? Se eu troco o sinal dele, ele vai ser menor do que esse elemento. Consequentemente, o x menos 3 ele vai estar encurralado por um delta e menos delta. Que é isso que tem que aparecer para que esse módulo seja verdadeiro. Aí eu tenho que ver, né? Se o delta 2 é menor, aí meu delta vai ser o delta 2. Se der contradição nisso, é porque esse cara aqui é que é o meu candidato a delta. Que aí também termina a ideia da prova. Ok, então vamos aqui à discussão. Quer dizer, vamos às contas, né, para ver se de fato quem é menor do que quem. Então, aqui, menos delta 2 é quando eu troco esse termo de sinal, né? Então, vai ficar assim, ó. 3 menos raiz de 9 mais epsilon é menor do que esse aqui, né? A pergunta é, isso é verdadeiro? Né? Isso aqui é verdadeiro? Se for falso, né, então isso vai ser verdadeiro e meu delta 1 é quem vai ser meu delta. Né? Então, vamos aqui às contas. Primeiro, eu vou somar 3 dos dois lados. Somando 3 aqui vai ficar 6, menos a raiz de 9 mais epsilon, menor do que a raiz de 9 menos epsilon. Bom, voltando aqui à ideia. Todo mundo entendeu a ideia até aqui? Até esse passo aqui, todo mundo entendeu? Calma, isso aqui, essa parte aqui é da verificação, tá? Vamos por partes. Eu quero saber dessa demonstração. Calma, Felipe, tudo vai ser esclarecido. Eu tenho as respostas para essas suas perguntas. Eu quero saber o seguinte: se todos entenderam essa ideia, né, que eu comecei aqui considerando desde o epsilon até essa parte aqui. Quero saber se todo mundo entendeu isso aqui, até aqui. Teve alguém que em algum passo não entendeu essa aqui? Ok. Ok, todo mundo entendeu isso. Tá bom. Tranquilo. Então, o próximo passo é o seguinte. Quando a gente escreve aqui a definição, o meu x menos 3, ele não está encurralado por duas expressões diferentes. Ele está encurralado por uma só. Que no caso a expressão que ele está encurralado é essa. Isso aqui eu posso escrever de maneira equivalente a isso. Né? X menos 3 sendo menor do que delta e menor do que menos delta. Né? Essas duas coisas são equivalentes. Ou seja, o x menos 3 está encurralado por um mesmo elemento, porém a parte da direita é positiva e da esquerda é negativa.
Quando a gente chega nesse ponto aqui, veja que a gente não tem um único delta. Na verdade, a gente tem dois candidatos. Então, esse cara aqui é um candidato e esse cara aqui é um candidato. Sendo que aí a gente tem que saber qual dos dois se adequa melhor a essa desigualdade aqui que está em verde. É isso que eu tenho que saber. Então, eu chamo assim, exato, né? Tem um que não se adequa e tem outro que se adequa. Aí como é que eu determino eles? Fazendo justamente, né, essa ideia aqui, ó. O menos delta tem que ser menor do que essa diferença. Então, esse primeiro eu chamei de delta 2, esse aqui eu chamei de menos delta 1. Não, não é. São duas expressões diferentes. Veja que ambas subtraem o 3. Ó. Aqui na esquerda subtrai o 3, aqui na direita também subtrai o 3. Porém, aqui no meio é diferente. Então, esse número é diferente desse. Esses dois números, eles não são o mesmo. Aí, o que eu tenho que fazer? Se eu troco esse sinal, né, ele vai ficar... O negativo desse, eu tenho que ver se vem antes desse. Né, se isso aqui acontece. Né? Escrevendo a expressão completa, é isso aqui que eu vejo. Menos delta 2, menor que delta 1. Né? Delta 1 e delta 2 são esses que eu nomeei aqui. Aqui x menos 3, menor do que delta 2. Veja que se isso aqui acontece, a diferença do meu x para o 3 está entre delta 2 e menos delta 2. Ele está obedecendo exatamente isso aqui. Eu sei que tem um elemento aqui empatando, mas aqui por transitividade, né, essa expressão pode ser escrita assim. Tá? Então, o que eu tenho que verificar? Se o negativo desse é menor do que esse. Se sim, aí eu posso espremer aqui como uma espécie de sanduíche. Se isso acontece, e o meu delta 2, na verdade, é o meu delta, que faz com que essa implicação seja verdadeira. Todo mundo entendeu essa ideia que eu acabei de falar? Do fato de não ser o mesmo delta, que eu preciso ver qual é o delta que se encaixa, né, com essa definição, baseado nisso aqui. Ou isso aqui acontece, ou outra coisa pode acontecer, que é isso que eu vou escrever agora. Né? Que é o seguinte, se eu trocar o sinal desse carinha aqui, eu tenho que ver se é maior do que esse, porque eu só tenho uma dessas duas opções, que é justamente essa que eu vou escrever. Isso aqui é menor que delta 2, que é menor que delta 1. Então, eu tenho essas duas opções. Essa é a minha primeira opção. Né? Essa desigualdade aqui está me informando que o meu delta é o delta 2, né? Que vai satisfazer essa implicação. Esse segundo caso aqui está me dizendo que esse carinha é menos delta 1, né? Ou seja, se eu troco de sinal, é ele que vai ser meu delta 1, que vai satisfazer essas desigualdades. Então, o que eu preciso fazer? Bom, como aqui eu tenho duas opções de desigualdade, eu tenho essa opção de desigualdade ou essa, eu tenho que ver uma das duas não gera contradição. Aí, por acaso, se essa gerar contradição, é porque essa é verdadeira, e essa sendo verdadeira, meu delta é o delta 1. E vice-versa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou investigando se isso aqui acontece. Porque aqui eu não vejo uma terceira opção. Aqui depois que eu chego aqui, eu tenho que ocorrer uma dessas duas opções.
Eu não enxergo uma terceira. Se alguém enxergar, pode ficar à vontade e se manifestar, porque aí possa ser que isso gere um novo caminho, que eu nunca tinha visto, por exemplo, que eu nunca tenha visto. Mas até aqui está tudo ok? Depois, depois desses esclarecidos esses fatos aqui, aí o que foi que eu fiz, né? Eu fiz a suposição que meu delta é o delta 2, ou seja, é a primeira coisa que está acontecendo, né? Então, deixa eu ver, eu peguei esse delta 2, né, só repetindo, troquei o sinal. Quando troquei o sinal, o menos 3 virou 3 e essa raiz ficou negativa aqui. E eu estou supondo que é menor que delta 1. Menos delta 1, desculpa, aqui tem um menos. Aqui tem um menos. Eu estou supondo que é isso aqui que está acontecendo. Menos delta 2 é menor que o menos delta 1. Está aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu somei o 3 dos dois lados, né? Somei 3 aqui e somei 3 aqui. Aí quando eu somei 3 aqui, com 3 deu 6. E esse 3 com menos 3 sumiu. Né? Aqui sumiu. Então ficou só isso aqui. Qual é a minha intenção, né? Agora é conta. Aqui agora é na brutalidade, né? Porque vou elevar ao quadrado, vou isolar termos, talvez eu eleve ao quadrado de novo, coisas vão começar a se cancelar e vai chegar no ponto que ou vai aparecer uma verdade matemática ou uma contradição. Se aqui aparecer uma verdade matemática, de fato, meu delta é o delta 2. Caso contrário, né, o meu delta não vai ser o delta 2, e sim meu delta vai ser o delta 1. Né? Isso aqui é só... O que eu estou verificando? Né? Se um dos dois acontecer, beleza. Tá? Ele acaba, a minha implicação inicial acaba sendo verdade. Ok, então continuando aqui as nossas contas, o próximo passo é isso. Pode somar também, né? O Paulo deu a ideia de somar a raiz, né? Ok, então vamos seguir a ideia dele. Né? Somando essa raiz aqui, dos dois lados, então desse lado ela se cancela, né? E aí vai aparecer justamente isso aqui, 9 menos epsilon, mais raiz de 9 mais epsilon. Ok, o próximo passo aqui é levar tudo ao quadrado. Né? Na verdade, o que a gente está procurando aqui? A gente está procurando uma... Sim, aqui pode, se somente se. Agora que eu entendi, né? Daqui para cá, né? Cabe o se somente se? Sim, cabe, sem problema nenhum. A gente está procurando ver, encontrar aqui uma falsidade matemática ou uma verdade. Até então não dá para enxergar nada, né? Se isso aqui é contradição ou não, não dá para enxergar. Então vamos continuar abrindo essas contas. Eu vou levar os dois lados ao quadrado. Né? Então o que a gente sabe, né? Que aqui é positivo, né? 9 é maior do que epsilon, então isso é positivo. 9 e epsilon são positivos, quer dizer, só tem elementos positivos aqui. E o que a gente sabe, né? Quando a gente eleva ao quadrado? Que ele tem praticamente a mesma ideia dessa segunda, né? Ela cresce, ou seja, se eu eu aproveitar até esses 2x aqui, né? Se x1 é menor do que x2, isso implica que x1 ao quadrado é menor do que x2 ao quadrado. Então, significa o seguinte, né? Que aqui, no caso, vai dar 36, vai ser menor do que no caso eu elevei o 6 ao quadrado, vai ser menor do que isso aqui ao quadrado. Sendo que isso aqui ao quadrado, produtos notáveis, né? Então, isso aqui vai ficar quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? E, inclusive, eu posso escrever assim, quer dizer, posso escrever assim, porque existe uma propriedade que diz que a raiz do produto é igual ao produto da raiz, né? Então, aqui fica o produto da soma pela diferença dentro da raiz, mais o quadrado do segundo, que é esse carinha aqui, né? Então, 9 mais epsilon. Então, o que foi que aconteceu aqui, né? Tem um cancelamento aqui já, de cara, né? Epsilon menos epsilon se cancela. E aqui, no caso, dá 18 a soma. Pode falar. Tá, aqui, quando eu elevar ao quadrado, né? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, fica o quadrado do primeiro. Faltou mais aqui, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, essa raiz vezes essa, dá essa raiz aqui. Você enxerga isso? Que essa raiz vezes essa, dá exatamente essa raiz. Sendo que eu já aproveitei, né? Eu já multipliquei dentro da raiz. Isso. Eu já multipliquei aqui dentro da raiz. Isso. Aí, como é, aqui é o produto da soma pela diferença, né? Então, já ficou isso assim. Ok. Então, aqui vai ser 36, né? Menor, aí 9 mais 9 dá 18, mais, né, esse mais aqui, 2 vezes a raiz de 81 menos epsilon ao quadrado. Lembre-se que a gente está procurando contradições aqui, né? A gente não está procurando epsilon, nada disso. A gente está procurando ver se de fato a gente não, se não aparece uma contradição. Se aparecer, essa hipótese aqui não pode, né? Aí acaba sendo a outra. Ok, então vou dividir tudo por 2 aqui, né? Todo mundo aqui é par. Dividindo tudo por 2 vai dar 18 menor que 9 mais a raiz. Agora a coisa está começando a ficar simples, né? Porque eu vou subtrair 9 dos dois lados. Subtraindo 9, eu vou ter que 9 é menor que essa raiz. Aí o que a gente pode fazer aqui? Né? Aplicar, elevar ao quadrado uma segunda vez aqui. E elevando o quadrado, 9 ao quadrado é 81. Isso aqui vai ser menor, né? A raiz, desculpe, elevar ao quadrado, né? Mantém a monoticidade, né? Se esse é menor do que esse, se eu elevar ao quadrado, continua sendo menor do que esse aqui ao quadrado. Isso aqui vai ficar 81 menos epsilon ao quadrado. Subtraindo o 81 dos dois lados, aqui vai zerar, aqui também vai sumir. Então, zero é menor do que menos epsilon ao quadrado. Aí eu tenho que avaliar essa última coisa que apareceu. Isso é verdade ou é falso, né? Isso aqui é verdade ou é falso? Ok. Então, exato. Por que é falso, né? Vamos... Bom, aí o João Guilherme, né, falou que é verdade. Não sei se ele está zoando, né? Hoje ele está meio gaiato. Mas tudo bem, vamos justificar por que é absurdo. Epsilon é positivo, né? Só o Epsilon. Vocês estão vendo aí, né, que está o laser.
Se eu pego esse epsilon e elevo ao quadrado, ele vai continuar sendo positivo. Esse sinal de menos não tem a ver com quadrado, porque aqui não tem parênteses. Então, significa que menos epsilon ao quadrado é negativo, e aqui está dizendo que é positivo. E isso aqui é um absurdo. É matemático, desde que já foi considerado que só o epsilon é positivo inicialmente no texto. O que isso significa? Né? Que se essa suposição gerou contradição, exato, né? Teve, mas aí eu nem condeno, porque é tanta informação que tem hora que a mente, né, já não consegue deixar batido algumas informações. Exato, né? Foi sem querer, meio que no automático. Tranquilo, como isso aqui é um absurdo, então o nosso delta tem que ser menos delta 1. Não, desculpa, tem que ser o delta 1. Porque aqui eu já chamei menos delta 1, né? Essa passada é menos delta 1. Então é isso aqui que tem que acontecer, né? E o nosso delta, na verdade, é esse delta 1 aqui. Aí no caso, quem é o delta 1, né? É 3. Só escrevendo quem é nosso delta, é 3 menos a raiz de 9 menos epsilon. Se eu não me engano, só conferindo aqui, é isso, né? Trocando o sinal aqui dá 3, e aqui vai ficar menos a raiz. Então, moral da história. Para todo epsilon que a gente considerar, de fato esse limite vai acontecer porque a gente conseguiu encontrar um delta. E o delta é o que tem essa cara aqui. Né? Se eu considero esse delta aqui, significa que essa distância do x para 3, sendo menor do que esse delta, que está em função do epsilon, isso vai implicar que x ao quadrado menos 9 é menor do que epsilon. E, enfim, acabou a demonstração. Na verdade, aqui, por que não precisa, você vai fazer as suas perguntas, por que a gente não precisa fazer, eu fiz essa conta aqui, por que a gente não precisa fazer essa? Porque as expressões são idênticas, a questão é só a troca dos sinais. Né? Veja que aqui se mantém essa desigualdade aqui é a mesma que essa. Porém, se a gente observar, aqui ambas as expressões estão negativas e aqui ambas as expressões estão positivas. O que isso significa? Que se eu desenvolvo essa conta aí que está, essa conta aqui que eu estou passando laser, ela vai resultar que o contrário disso, ou seja, a conta vai dar que menos epsilon ao quadrado é menor do que zero, e não vai ser um absurdo, né? De fato, vai ser uma verdade. Então, por isso que você tem que olhar qual das duas opções, né? Porque uma, na verdade, é o contrário do outro. Então, se esse dá verdade, esse aqui vai dar falso e vice-versa. Não sei se vocês estão enxergando que na verdade, essas suposições, se uma der falso, a outra vai dar verdade. Quer dizer, né, não tem saída, é só definir qual é. E aqui eu definia, quer dizer, a gente conseguiu encontrar. Né? O nosso delta é isso aqui. Então acabou, né? Isso aqui vai dar uma verdade, logo a implicação toda é verdadeira. E uma terceira, assim, tem vários fatores, né? Outro que eu usei, assim, aqui se encaixou no se somente se o tempo todo, né? Quer dizer, o caminho da volta já está feito, já está traçado, né? O caminho da volta é verdade, né? E eu transformei uma expressão na outra. Então, de fato, o delta encontrado obrigatoriamente vai implicar nessa distância ser menor do que o epsilon.
Tá? Por isso que essa demonstração ela é satisfatória. Tá? Todo mundo entendeu as ideias aqui? Ficou alguma coisa esquisita? Eu sei que o João Guilherme tem 2 perguntas. Então, vamos ver quais são as perguntas dele. Tem uma, quer dizer, diminuiu para uma, né? Professor, essa parte aí da bioimplicação, a gente não precisa provar que a parte do delta vai implicar no epsilon por causa da bioimplicação, né? Isso. Já é Mas, garantido aqui, isso. Ok. mas, tipo, eu só tô sabendo que vai ser bioimplicação porque você tá falando, mas é, sempre vai ser bioimplicação quando a gente for fazer esses cálculos. Na verdade, você só tem que olhar, você tem que prestar atenção nas ferramentas que foram utilizadas. Que é o seguinte, ó, eu tenho 2x aqui, tá? Se eu elevar ao quadrado, seria a ida. Se eu extrair a raiz, seria a volta. Ou seja, aqui cabe isso, né? Se eu extrair a raiz aqui, a desigualdade prevalece aqui também. Se eu elevo ao quadrado aqui, porque um é o contrário do outro. Quer dizer, a biimplicação é em função das regras. Regras que eu digo dessas funções que nós já conhecemos. Porque eu só estou aplicando somas. E o que a gente sabe? Que se eu somar, isso vai implicar nisso. Mas se eu tirar, a volta também vale. Né? Quer dizer, é porque as operações que a gente está usando são básicas. E veja que toda vez, antes de eu dar os próximos passos, eu faço uma avaliação da ferramenta que eu estou usando. Então, primeiro eu fiz uma avaliação aqui da raiz, né, que existe monoticidade na raiz, consequentemente também no monômio de grau 2. Por isso que aqui se encaixou, aqui ficou faltando aqui. Ficou faltando desse aqui, daqui para cá. Mas aqui cabe-se somente si por causa dessa regra que a gente sabe que funciona aqui nesses 2 tipos de funções, tanto a raiz como na função quadrada. E outra é a soma e diferença. Né? Fora isso, a gente não usou mais nada diferente disso. Né? Foi o tempo todo, ou somando parcelas, ou subtraindo parcelas, ou elevando ao quadrado, ou extraindo raiz. E essas operações, né, elas não alteram as desigualdades, então vale a ida e a volta, sem problema nenhum. Então, o se somente se, em todos os passos que eu fiz, são verdadeiros por causa disso. Agora, se você fosse usar o log, por exemplo, aí você tem que avaliar, né? Então, você avalia se isso ocorre para os logs, né, isso que aconteceu aqui, inclusive o log é bem parecido com essa função raiz, né? Por isso que vale também. Quer dizer, se você usar o log em outra questão, no caso o item C, vai caber também o se somente C. Então, lembre-se, não aplique isso às cegas. Né? Eu lembro quando eu paguei análise, né, que tinha muitas dessas coisas aqui, eu lembro que o professor de análise ele falava, ele dizia assim, ó, procurem sempre aplicar o se somente C. Aí tinha uns colegas meus que eles colocavam o se somente C às cegas. Né? Quando a gente se reunia para estudar, aí às vezes eu ficava questionando, por que você botou se somente C aqui? Ele falava, não, porque o professor não disse que era melhor a gente sempre buscar o se somente si. Aí eu dizia, sim, mas você não está verificando se cabe o se somente si, você está simplesmente aplicando as cegas o se somente si. Né? Aí eles, né, na época, eles realmente tem que ter mais cuidado. Então, é isso, né? Só repetindo, né? Elevar ao quadrado, extrair raiz, somar e subtrair,
a bioimplicação cabe sem problema nenhum. Só se você quiser. Se você quiser fazer a volta, sem problema nenhum. Faça, sem problema nenhum. É como eu estou falando. Não é o que eu fiz aqui é uma possibilidade. Tem outra possibilidade que é você já chegar com esse cara pronto aqui. Você chega assim, considere delta como sendo 3 menos isso aqui. Aí você começa a fazer a substituição de volta e você chega nisso aqui. Plim, a pessoa, sim, mágica, né? Como foi que o bonitão descobriu isso? Né? Mas é possível também. Por isso que às vezes os livros de, sei lá, livro de cálculo é assim, ele já vai dizendo assim, ó, suponha que delta, a gente tem que confiar porque o cara, ele fez o caminho contrário na hora de escrever, né? Ele não saiu, né? Não saiu na urina a resolução. Exato, né? O ninjitsu aí tem mais mágica do que ninjitsu propriamente dito, né? É difícil você descobrir essas expressões assim. Por isso que eu valorizo esse tipo de demonstração aqui, porque você é mais pé no chão, assim, você descobre de fato, né? E você está obedecendo às leis da lógica, né? Para todo Epsilon, você encontra um delta em função dele. Beleza, encontramos. Sem problema algum. Ok. Essa C eu vou deixar. Se alguém estiver tentando e quiser expor, né, pode ser lá no Discord, né, sei lá, fique à vontade, ou no Telegram, tá? Bom, eu acho que dá para fazer, eu sei que só tem 5 minutos, né, esse tipo de questão, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas tem algum outro item que alguém tem dúvida, sem ser da questão 1, que aí a gente, né, eu acho que com 5 minutos dá para fazer mais alguma coisa. 2C, né, dá 2, ok. Fora essa, só para eu ter uma ideia aqui, uma noção dos presentes, tem alguma dúvida, assim, não sei nem como é que eu posso adjetivar, assim, uma dúvida mais pesada, vamos dizer assim, em algum outro item, sem ser A1? Porque essa questão da A1 é só questão de manobra, né? Não é uma questão assim que... Não, é porque é o seguinte, eu queria só aproveitar, né? Porque assim, o item B é equivalente ao item A. Já dizendo assim qual é a ideia, né? Aqui você vai usar logaritmo e ela funciona de forma equivalente à função raiz, né? Quer dizer, essa é a pior de todas. Aqui usa log, exato. Mas o log, né? O comportamento é mais suave, inclusive na hora de abrir as contas, né? Fica mais fácil, até na hora de verificar. Né? Então eu vou fazer essa, tá? E sei lá. Vocês acham que precisa de mais alguma aula para dúvida ou já dá para a gente negociar a atividade? Né? Eu penso, né? Não sei o que vocês acham. Eu penso na quarta de manhã eu abro a atividade e ela fica até a sexta até 6 horas da sexta-feira. Quer dizer, vocês vão ter o quarto o dia todo, aí eu não dou aula na quarta, né, de cálculo. Aí quinta, né, vocês também têm o dia todo. E na sexta, vocês têm até 6 da tarde.
Não, fica aí os, sei lá, esses dias todos disponível para você responder tua prova, né? Você tem a quarta o dia inteiro, assim, tá aberto. O intervalo é manhã da quarta até o fim da tarde da sexta. Você tem aí como se organizar, né, nas outras disciplinas, né? Você pode ir montando devagarzinho suas respostas no Overleaf ou fazendo na mão mesmo. Aí na sexta você só se organiza para, sei lá, ou fazer o upload, né? Eu não vou colocar assim 2 horas de prova fechado, não. Vai ficar aí dias abertos para vocês responderem. O que vocês acham? Fica bom assim, esse tempo? Então pronto. Então quarta-feira eu abro lá para vocês, tá? Ele gosta de usar até o último minuto, né? Ok. Tá, voltando para a ideia dessa questão 2, tá? Né, que foi a Michelle que pediu. A ideia dessa questão 2 é usar aquela expressão que a gente denominou como conjugado. É não, porque assim, se eu vou corrigindo, né, tem uns que fazem bem rápido e tem uns que demoram mais. Então, se eu boto para 6 da tarde da sexta-feira, eu acredito que já dá tempo, né? Não sei que todo mundo entregue de bolo nesse horário, né? Mas aí, se eu for corrigindo à medida que vocês forem entregando, né, e sobrar alguns alunos na sexta, eu acho que já dá para eu corrigir na sexta mesmo, né, fazer já o gabarito, essas coisas. Por isso que eu estava querendo o encontro da sexta, né? Eu não queria liberar a sexta também não. Entende? Nem que eu faça só o gabarito e depois vocês olhem suas notas em particular, né? Eu acho que dá tranquilo isso, eu acho. Que aí, no caso, eu não sei vocês, né? Não sei se vocês estão pagando, sei lá, se estão pagando 12 matérias, aí fica difícil. Tá? Enquanto vocês vão falando aí, eu vou só copiando aqui, tá? E vou fazendo. Mas pode ir, né, dando a opinião de vocês aí, tá? Pode ficar à vontade. Estou de olho aqui. É? Aí qual é o seu problema? Ah, você só tem as noites, é isso? Ou só tem. Ah, tá. Mesmo na quarta noite, porque eu vou liberar, né? Eu vou liberar a noite da quarta, né? Não vou dar aula, já para vocês terem tempo. E tem a noite da quinta também. E aí, o que você me diz? Eu já venho colocando essa questão de dias, inclusive, né? Por causa disso, né? Sei lá, eu ia comentar, não sei se vocês pagam 12 matérias, tem alguém aqui pagando essa quantidade, mas isso é um exemplo que é complicado pagar, né? Tem muito cruzamento de horário, assim, no caso desse. É isso mesmo, deixa eu ver.
Eu faço essa questão, né, essa discussão relativamente democrática, né, para justamente ver se alguém, né, tem algum problema. Bom, a saída dessa é isso aqui, né? A gente fazer esses produtos aqui. No caso, a gente faz primeiro multiplicar um, depois o outro, né? O que mais? Você fez isso? Tá, então vamos ver aqui, né? Esse produto aqui fica o quadrado da primeira parte, né, que é x mais 2, menos o quadrado da segunda parte, que é 4. Né? Esse com esse que eu fiz aqui. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Esse outro a gente só repete. Então, primeiro aqui eu vou me preocupar com a expressão, tá? Depois que eu vejo essa questão do limite, assim, de escrever. Agora, o segundo passo é, eu vou fazer esse com esse, né? Então, esse aqui eu só faço copiar. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, né? Que é 3x mais 3, menos o quadrado do segundo, que é 9, né? Que é esse elemento aqui. Aqui tem que pôr parênteses também. E aqui eu vou só copiar. Então, raiz de x mais 2, né? Mais 2, o limite disso. Bom, aqui na expressão, né? Vai ficar x menos 2. Aqui vai ficar 3x menos 6, né? Que eu posso escrever botando 3 em evidência, né? Então fica 3 vezes x menos 2. E esses outros aqui, né? Eu vou só copiar. Bom, então aqui está praticamente resolvido, né? Tem aqui um cancelamento. Quando x se aproximar do 2, essa expressão aqui dentro se aproxima do 9. Raiz do 9 é 3. Quando eu somo 3, não dá problema. Né? Então aqui vai para 6. Então aqui quando eu cancelei ficou esse 3 aqui. E a substituição aqui também não dá problema, né? Porque o sinal é demais, né? Então aqui vai dar 4, a raiz do 4 é 2, somado a 2 vai dar 4, né? Então, aí aqui é só simplificar. Aqui cancela, né? Fica 2, aqui cancela, cancela, então dá 1 meio. Isso. Tá? Bom, então é isso. Até então, só teve uma manifestação, né? De questão de problema de horário. Eu vou colocar lá, para quem tiver algum problema, fale comigo no particular, mas eu acho que, sei lá, por causa da maioria, eu acho que o horário não é ruim, mas assim, de toda forma eu vejo, né, com esses outros, né, qualquer coisa, sei lá, eu posso ver uma maneira de a balança não ficar pendente muito para um lado, enfim, sei lá, tá? Então, o que vocês vão fazer assim, né? Vocês vão resolver e quaisquer dúvidas podem falar aqui no Discord, tá? Ou no Telegram. Pode jogar lá as questões, as resoluções de vocês. Ó, eu fiz assim, e aí? Aí eu vou lá, né? A gente abre uma discussão, enfim. Tranquilo? E na sexta, até então, tá tudo, pelo menos pelo que eu conversei aqui com a maioria, né? A estatística que eu fiz, dá certo fazer nesse horário, né? Que eu propus,